Você já olhou para um mapa da África e notou este país? O país chama-se Gâmbia e sua geografia é tão peculiar que se pode questionar se ela faz sentido. É o menor país da África continental, cercado pelo Senegal por todos os lados. Ele existe efetivamente dentro de outro país, só não sendo encravado porque faz fronteira com o Oceano Atlântico a oeste. E todo o território da Gâmbia realmente existe ao lado de um corpo de água, o rio Gâmbia. A forma fina do país é de fato justificada por sua conexão com os rios. Ele existe em suas laterais, ao longo de seu curso, através de uma área de apenas 11.300 km², mas ainda contando com uma população de cerca de 2,7 milhões de pessoas. Então, por que esse país existe? Neste vídeo vamos descobrir. A propósito, eu acabei de fazer uma enquete no Patreon sobre que conteúdo extra as pessoas querem ver e um vídeo de classificação de bandeiras ganhou, então vou postá-lo em breve. Se você quer me ver classificar e categorizar todas as bandeiras dos países do mundo, lembre-se de seguir lá também. Mas agora, vamos voltar para a Gâmbia. Primeiro, como ela recebeu seu nome? O nome Gâmbia é derivado do termo português câmbio, que significa comércio ou troca. Os portugueses foram os pioneiros europeus na exploração e comércio ao longo do rio Iambia. Portanto, eles teriam nomeado o rio assim, e o termo então evoluiu para ser usado para toda a região ao redor do rio e depois para o país após sua independência. Existe, no entanto, outra teoria que afirma que vem de uma palavra nativa, que é uma palavra serete. Acho que esses eram os nativos na época, e a palavra é gamba, que aparentemente descreve um tipo específico de vegetal usado em algum tipo de cerimônia quando um local ancião dos nativos morria. De qualquer forma, o nome acabou sendo de Gâmbia para o rio e depois para o país. E um fato interessante é que a Gâmbia é, na verdade, um dos poucos países do mundo em que o artigo definido é usado ao se referir ao nome do país. Nós dizemos a Gâmbia e não apenas Gâmbia. Curiosamente, o artigo também é usado oficialmente pelas instituições do país e por organismos internacionais. Originalmente porque a região foi nomeada após o rio Gâmbia, mas em 1964, antes da independência do país, o primeiro-ministro escreveu para o Comitê Permanente sobre Nomes Geográficos para uso oficial britânico, solicitando que o nome The Gambia mantivesse o artigo ao ser usado para diferenciá-lo de Zâmbia, que também havia recentemente ganhado independência. E do ponto de vista oficial, a Gâmbia é um dos apenas 2 países do mundo que tem um artigo definido como parte de seu nome oficial, o outro sendo as Bahamas. Então agora entendemos por que as fronteiras do país são tão estranhas. Elas existem e estão alinhadas ao longo do rio Gâmbia, e entendemos por que o país é chamado de Gâmbia, porque é nomeado após o rio. Mas ainda assim, por que ele existe? Por que ele simplesmente não foi absorvido pelo Senegal, que o cerca de quase todos os lados? E por que se tornou um estado independente no momento da independência africana de seus colonizadores europeus? Para compreender, é necessário conhecer um pouco da história regional. No início do século XIV, a maior parte do que hoje é a Gâmbia fazia parte do Império Mali. Os portugueses chegaram a esta área por mar em meados do século XV e dominaram o comércio local, mas em 1588 decidiram vender os direitos exclusivos de comércio da região para seus aliados ingleses. E assim, os comerciantes ingleses começaram a negociar lá, algo que foi reforçado no ano de 1618, quando o rei James I concedeu uma carta a uma empresa inglesa para o comércio com a Gâmbia e a Costa do Ouro, que agora é Gana. Um pedaço interessante da história é que entre 1651 e 1661, algumas partes da Gâmbia, a ilha de Santo André no rio Gâmbia e a ilha de Santa Maria, que é a moderna Banjul, bem como o Forte Gillifrey, ficaram sob o domínio do Ducado de Kurland, um estado vassalo da comunidade polaco-lituana, em aproximadamente o que é hoje a Letônia, o que nos apresenta um exemplo dessas tentativas muito raras e menos conhecidas de colonialismo europeu que foram feitas a partir de estados menores na Europa e acabaram não tendo sucesso. Neste caso, as colônias foram oficialmente devolvidas à Inglaterra em 1664. Elas acabaram nas mãos de Kurland em primeiro lugar porque um membro de sua família real simplesmente comprou os direitos de estabelecer uma colônia lá dos ingleses, mas acabou devolvendo-os.
Durante o final do século XVII e ao longo do século XVII, tanto os britânicos quanto os franceses lutaram para ter supremacia comercial nas áreas do rio Gâmbia, mas também do rio Senegal. E os britânicos acabaram ocupando toda a extensão das fronteiras do rio Gâmbia por volta de 1758. E em 1783, o Tratado de Versalhes estabeleceu que a Gâmbia se tornaria um domínio britânico, pois o rio Gâmbia ainda era chave para o comércio na região, mesmo cerca de 300 anos após ter sido explorado pelos portugueses. Mas não era gerenciado separadamente neste momento, sendo apenas uma parte dos domínios britânicos na África. Somente mais tarde os britânicos forneceriam alguma organização territorial real. E assim, a Gâmbia estava inicialmente sob a jurisdição do governador-geral britânico em Serra Leoa, mas em 1888 tornou-se uma colônia separada. Talvez justificado pelo fato óbvio de que Serra Leoa está territorialmente desconectada da Gâmbia, e o território da Gâmbia estava cercado por todos os lados por territórios de outra potência colonial, os franceses. E assim, basicamente já entendemos por que acabou se tornando seu próprio país após a independência africana, porque enquanto o Senegal era uma colônia francesa, a Gâmbia era uma colônia britânica, e então seus processos de independência foram separados. Antes disso, em 1889, uma comissão anglo-francesa se reuniu e decidiu onde seriam as fronteiras entre as duas potências coloniais, e curiosamente, os locais não gostaram. Eles se rebelaram contra essa comissão e não gostaram de suas terras sendo divididas, o que nos mostra que, pelo menos em um ponto e em algumas áreas, algumas pessoas prefeririam pertencer a um único país unificado, mas isso foi há mais de 200 anos, e como veremos, as coisas acabaram mudando um pouco. A Gâmbia tornou-se uma colônia da coroa britânica chamada Gâmbia Britânica, dividida para fins administrativos na colônia, que é a cidade de Banjul e áreas circundantes, e o protetorado, que era o restante do território. A Gâmbia então recebeu seus próprios conselhos executivo e legislativo em 1901 e gradualmente progrediu em direção ao autogoverno. Avançando para o final do século XX, os apelos pela independência da África começaram a ecoar pelo continente. Especialmente após a Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico começou a se desintegrar, por escolha ou força. E a independência para a Gâmbia também estava a caminho. E falando da Segunda Guerra Mundial, em uma pequena nota à parte, durante o conflito, soldados da Gâmbia também participaram do conflito ao lado dos britânicos e dos aliados. Mas enquanto havia um conflito no norte da África, a maioria deles foi realmente colocada em Burma, lutando a centenas, se não milhares de quilômetros de casa. A capital Banjul tinha uma pista de pouso, usada principalmente pela Força Aérea dos Estados Unidos da América, e um porto local importante para reabastecer os navios das forças aliadas. Voltemos ao processo de independência. A Gâmbia alcançou a independência em 1965, primeiro como uma monarquia constitucional dentro da Comunidade das Nações, com Elizabeth II como Rainha da Gâmbia, representada por um governador-geral, que é um modelo semelhante ao que você vê em algumas nações do Caribe até hoje, embora até essas pareçam estar se afastando desse modelo. Pouco depois, o governo local realizou um referendo para se tornar uma república, mas não alcançou a maioria de 2/3 necessária para alterar a Constituição. Uma segunda votação em 1970 permitiu que se tornassem uma república dentro da comunidade, modelo semelhante ao da Austrália ou Nova Zelândia atualmente, mas me corrijam nos comentários se eu estiver errado, não tenho certeza sobre isso. No entanto, o processo de independência muito estável deles, que foi até complementado no exterior por causa de quão bem-sucedida foi a votação e o respeito pelos direitos civis, foi um pouco efêmero. Uma tentativa de golpe em 1981 aconteceu enquanto o presidente da Gâmbia estava assistindo ao casamento real do príncipe Charles e Lady Diana em Londres, e enquanto eles falharam, a instabilidade estava chegando. Após retornar de Londres, o presidente da Gâmbia pediu ajuda militar ao Senegal, que enviou cerca de 3.000 soldados para combater os rebeldes. No ano seguinte, em 1982, Senegal e Gâmbia acabaram se unindo em uma confederação chamada Senegâmbia, uma fusão bastante original dos dois nomes. O projeto visava combinar as forças armadas dos dois estados e unificar suas economias e moedas, mas a Gâmbia se retirou permanentemente da confederação em 1989, porque ficou claro que o Senegal queria avançar para uma união política completa enquanto a Gâmbia queria manter sua independência. Mostrando-nos que a existência da Gâmbia como país separado do Senegal pode ter começado com a separação por potências coloniais distintas, mas foi confirmada pelo próprio povo gambiano, mesmo após a independência.
O inglês é a única língua do país sendo usada em todo o território, e é possível que esse período de domínio britânico tenha acabado levando à criação de uma identidade nacional separada, que então difere daquela construída dentro do Senegal. E ao longo dos anos, através de golpes e contragolpes, a Gâmbia tem oscilado entre revolução e instabilidade, e tentativas de democracia desde então. E assim eles continuam a existir hoje como um país muito estreito. O menor da África continental, encaixado dentro do Senegal, mas com uma abertura para o Oceano Atlântico e o rio Gâmbia ao longo de todo o seu território, dividindo-o em norte e sul. E está localizado entre as latitudes 13 e 14 graus norte e longitudes 13 e 17 graus oeste, e é na verdade o país mais estreito do mundo, desde que você consiga medir a estreiteza entre norte e sul, e não apenas entre leste e oeste. Se você fizer isso, o Chile se torna o país mais estreito do mundo. Estreito é uma palavra? Ou você tem que dizer o mais estreito? Eu não sei, mas você sabe o que eu quero dizer. Os elementos do rio e do oceano nos ajudam a entender como a economia da Gâmbia é principalmente dominada pela pesca e agricultura, mas o turismo está começando a desempenhar um papel muito importante também. Porém, não é um país muito próspero. Na verdade, é um dos mais pobres do mundo, ocupando a 163ª posição entre 196 e, na África, é o 46º entre 54. O produto interno bruto deles, em paridade de poder de compra em 2019, era de cerca de 6 bilhões de dólares, mas estão em crescimento, o que pode ser visto como um bom sinal. Ainda assim, em 2022, mais de 17% da população estava abaixo da linha da pobreza, que é medida por ter menos de 2 dólares e 15 centavos por dia para sobreviver. A Gâmbia é um membro fundador da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, regressou à Comunidade das Nações em 2018 depois de ter saído em 2013. Então, esperamos que essas oportunidades de cooperação regional e internacional ajudem a crescer e sair desse estado de pobreza. Então, é por isso que a Gâmbia é seu próprio país. Apesar de não fazer muito sentido do ponto de vista geográfico, mas nos permite entender como faz sentido do ponto de vista histórico, e como a vontade do povo de ter seu próprio país também existe, talvez conectada a esse contexto histórico. Mas o que você acha? Deveria permanecer independente ou faz mais sentido político e econômico se juntar novamente ao Senegal? Além disso, que outros países você acha geograficamente ou existencialmente peculiares? Deixe-me saber nos comentários. Agradeço aos meus patrocinadores por possibilitarem este vídeo. A lista de patrocinadores segue crescendo. Estou muito grato por isso, porque é muito bom contar diretamente com as suas contribuições, que são mais previsíveis do que ter que depender de anúncios e patrocínios. Espero que possamos continuar movendo o canal nessa direção. Então, se você quiser ajudar a fazer isso, certifique-se de se juntar a nós no Patreon também. De qualquer forma, muito obrigado por assistirem. Lembre-se de se inscrever se quiser acompanhar os próximos vídeos e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral. A propósito, não sei se vocês sabem, mas existe um Discord para as pessoas que seguem o canal. Se você quer conversar com pessoas que gostam de história, geografia e assuntos relacionados, é um ótimo lugar para estar. E a caneca Moomin de hoje é esta, que tem uma menina sentada de um lado e em pé do outro. Legal. Acho que é a mesma menina, não? Sim, é a mesma, só que com roupas diferentes, como eu em cada vídeo que tento